Boa noite a todos. Eu sou Mr. Medo e sejam bem-vindos ao canal. Hoje contarei alguns relatos assustadores que pessoas passaram quando estavam sozinhas. Espero que gostem. Primeiro, um pouco de contexto. Isso aconteceu comigo cerca de uma semana atrás, no meio da noite. Sou um homem de 27 anos e moro sozinho em uma pequena casa de um quarto, em uma área rural de Idaho. Nunca fui do tipo que gosta de cidades, nem do tipo que gosta de estar cercado por muitas pessoas. Eu apenas queria uma vida tranquila, por isso escolhi esse estado. Na semana passada, algo aconteceu enquanto eu estava sozinho em casa que eu precisava escrever sobre. Eram cerca de 8 da noite e eu estava em casa fazendo faxina quando ouvi a campainha da minha máquina de lavar sinalizando que minhas roupas estavam prontas. Minha lavadora e secadora estão localizadas no porão da minha casa, então desci lá acendendo a luz. Enquanto descia as escadas, foi quando percebi algo estranho. Uma das prateleiras do porão estava agora caída, com várias das minhas ferramentas espalhadas pelo chão. Isso era estranho, pois a prateleira era bastante resistente. Mas era mais estranho ainda porque eu não a ouvi cair. De qualquer forma, eu a endireitei e continuei a minha lavagem de roupas. Fui tirando as roupas da máquina e as coloquei na secadora. No momento em que fiz isso, a prateleira atrás de mim caiu, causando um barulho muito alto. Eu me virei imediatamente na direção de onde a prateleira havia caído. E ali, ao lado dela, estava um homem alto e magro, com um sorriso perturbador. Ele usava uma camisa branca e calças folgadas e parecia simplesmente sem vida, como se estivesse extremamente cansado. Eu não tinha certeza do que era, mas algo nesse homem me deixava realmente arrepiado. Assim que pus os olhos nele, soltei um "Diabos, é você?" em tom assustado e irritado. Ele não deu nenhuma resposta, apenas ficou ali, me olhando fixamente, como se estivesse encarando minha alma. Pensando que ele poderia estar sob efeito de drogas, perguntei calmamente se ele precisava de ajuda. "Você está perdido?" Mesmo com minha abordagem calma, ele ainda não falou absolutamente nada, nem se moveu. Sem saber o que fazer, liguei para a polícia e relatei minha situação. Eles disseram que enviariam alguém, mas que poderia levar algum tempo devido à distância da minha casa para o centro da cidade. Depois de desligar, o homem ainda continuava me encarando com seus olhos cansados, sem fazer nada aparentemente. Então, depois do que pareceu uma eternidade, ele simplesmente virou-se, subiu as escadas e saiu pela porta dos fundos. Claro que eu o segui, mas ele continuou caminhando para longe da minha casa e depois desapareceu na escuridão da noite. Não há nenhuma casa ou outra forma de civilização por vários quilômetros da minha casa, então fiquei confuso sobre quem ele era ou como ele chegou aqui. Ele não voltou desde então, e embora tenha sido uma experiência bastante assustadora, estou feliz que seja desse jeito. Eu sempre fui uma pessoa que valorizava a solidão. Sempre achei reconfortante a ideia de estar sozinho em casa, com tempo para pensar, ler e me distrair. No entanto, uma noite de setembro me fez repensar tudo. Moro em uma antiga casa no centro de São Paulo. Não é um bairro perigoso, mas também não é dos mais seguros. No entanto, a arquitetura antiga e a história da casa sempre me atraíram. Os altos muros, as janelas com grades e as portas reforçadas sempre me deram uma sensação de segurança. Naquela noite, meus pais e irmão tinham ido visitar parentes no interior pela primeira vez em anos. Eu estaria sozinho em casa e fiz planos para pedir uma pizza, assistir a filmes antigos e, quem sabe, até dormir na sala, algo que sempre tive vontade de fazer. Por volta das 20 horas, a pizza chegou. Coloquei um filme, deitei no sofá e relaxei. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um leve chiado vindo do quintal.
Pensei que poderia ser algum gato ou até mesmo o vento, então decidi ignorar. Uma hora depois, enquanto o filme estava em seu ápice, ouvi um barulho mais distinto, como se alguém estivesse arranhando o portão de ferro. Levantei-me e fui até a janela. A luz do poste iluminava vagamente o portão, mas não vi nada de anormal. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico e voltei para o filme. No entanto, depois de mais alguns minutos, o barulho voltou, agora mais forte e acompanhado de batidas. Inquieto, peguei uma lanterna e fui até a porta da frente. Ao olhar pelo olho mágico, não vi ninguém, mas o barulho continuava. Pensei em ligar para a polícia, mas e se fosse apenas minha imaginação? Nesse dia, a situação piorou quando, por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor lateral da casa. Me escondi atrás do sofá, o coração acelerado. Lembrei-me de que tinha esquecido a janela da cozinha semi-fechada para ventilar. Tentei me mover silenciosamente até a cozinha, mas antes de chegar lá, a luz do corredor se acendeu. Alguém estava de fato dentro da minha casa. Escondido atrás do balcão da cozinha, pude ver uma sombra se movendo na sala. Era uma figura masculina, aparentemente sozinha, mas com movimentos decididos, como se soubesse exatamente onde estava. Ele parecia estar procurando algo, mas o quê? Dinheiro, joias. Eu não tinha nada de valor. Em um impulso, peguei uma faca da gaveta e esperei, esperando não ter que usá-la. Fiquei lá, contendo a respiração, quando ele se aproximou da cozinha. Seus passos eram pesados, e ele murmurava algo ininteligível. Quando entrou, sua lanterna iluminou o ambiente, passando bem perto de onde eu estava. Por um milagre, ele não me viu, mas algo ainda mais assustador aconteceu. Seu telefone tocou. Com um xingamento, ele atendeu. Pude ouvir claramente. Já achou? Estamos esperando do lado de fora. Meu coração quase parou. Não era apenas um invasor. Eram vários. Em um ato de desespero, lembrei-me do meu celular no quarto. Se conseguisse chegar lá, poderia ligar para a polícia. Mas como ele estava entre mim e a escada? Esperei até que ele voltasse à sala e corri silenciosamente para o quarto. Fechei a porta, peguei meu celular e liguei para a polícia. Eles disseram que chegariam em 10 minutos. 10 minutos que pareciam uma eternidade. Enquanto esperava, ouvi sussurros e mais passos. Eles estavam se movendo pela casa, provavelmente frustrados por não encontrar o que procuravam. Finalmente, sirenes, luzes azuis e vermelhas, iluminando o ambiente. Houve gritos e ordens da polícia. Os passos se tornaram corridas e, em pouco tempo, o silêncio voltou a reinar. Os policiais encontraram 3 homens que aparentemente tinham informações incorretas de que em minha casa havia um cofre com objetos valiosos. Agradeci à OAS Céus por estar vivo e por ter tido a coragem de enfrentar a situação. A partir daquele dia, nunca mais subestimei os sons e barulhos da casa e a solidão. Bem, ainda valorizo, mas agora sempre com um olho na porta e o outro na janela. Moro sozinho em um apartamento próximo ao centro de uma grande cidade. Muita gente mora na região, mas nunca presenciei algo tão assustador. Até recentemente, alguns meses após um dia exaustivo de trabalho, cheguei em casa. Trabalho muitas horas e, apesar de amar o que faço, chego muito cansado. Ao entrar no prédio, subi até o 4º andar, onde fica meu apartamento, e tranquei a porta, como sempre faço. Estava a caminho do chuveiro quando, a poucos passos da entrada, ouvi a maçaneta girar. Alguém tentava entrar. Isso nunca havia acontecido antes. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Não vi ninguém. Talvez fosse um engano ou talvez não. Mas estava tão cansado que só queria tomar banho e dormir. Uns 20 minutos depois, já na cama, navegava pelo celular no escuro e no silêncio. Foi quando ouvi novamente a maçaneta girar, desta vez várias vezes seguidas.
Silenciosamente, aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico novamente. Um homem de aparência desleixada estava parado ali, tentando abrir. Depois de um tempo, ele se virou e começou a caminhar pelo corredor em direção às escadas e ao elevador. Esperei um pouco e cuidadosamente abri a porta, espreitando pelo corredor. O vi a certa distância, mas ele parou, virou-se e começou a correr em minha direção rapidamente. Entrei e tranquei a porta. Ele chegou logo depois, tentando abrir a porta e depois batendo nela. Gritei, perguntando o que ele queria, mas ele não respondeu. Ameacei chamar a polícia e finalmente ele foi embora. Mesmo assim, esperei 1 hora antes de voltar para a cama, verificando a entrada frequentemente. Desde aquela noite, nunca mais ouvi nada. Refletindo sobre o ocorrido, acredito que ele possa ter me seguido na rua, e eu, distraído, poderia ter facilitado sua entrada no prédio. Desde então, fiquei mais atento ao meu trajeto para casa. Sou uma mulher de 33 anos e moro com meu irmão Miguel em uma pequena cidade nas serras de Minas Gerais. Meu quarto fica no térreo e ao lado dele há um banheiro que sempre considerei como meu. O quarto de Miguel e o banheiro dele estão no andar de cima. Nossa casa é moderna, mas tem um detalhe em seu design que, na minha visão, é um defeito. O banheiro do térreo possui uma janela posicionada exatamente dentro do box. Ela tem cerca de 2 metros de altura e uns 30 centímetros de largura. Dentro do chuveiro, essa janela fica à minha direita, começando na altura da banheira e estendendo-se até um pouco acima dos meus ombros. Espero que consiga visualizar essa disposição. Esse detalhe sempre foi incômodo para mim, pois quem passasse pelo lado de fora da casa poderia ter uma visão direta do chuveiro se estivesse tomando banho. Minha silhueta estaria facilmente visível. Pensando nisso, apliquei um adesivo de vidro fosco na janela, na esperança de que apenas sombras pudessem ser vistas de fora. Ainda assim, me sentia insegura tomando banho à noite, com o temor de que alguém pudesse estar me observando. Após o Ano Novo, uma chuva forte nos prendeu em casa durante um dia de folga. Miguel foi para a casa da namorada dele. Passei o dia assistindo Netflix e adormeci. Quando acordei, já estava escuro lá fora, e eu ainda precisava tomar banho para o trabalho no dia seguinte. Lembre-se de que meu banheiro fica no térreo. Mesmo que eu odiasse tomar banho à noite, precisava fazê-lo. Comecei a tomar meu banho e nem deu tempo de relaxar direito. Em menos de 5 minutos, um barulho vindo da janela me pegou de surpresa. Parecia o som de uma mão batendo. O susto foi tão grande que meu coração disparou quando ouvi outro som semelhante. Recuei, tentando ficar fora do campo de visão da janela, e só fiquei lá ouvindo. Parecia que alguém estava tentando forçar a janela. Saí do chuveiro agarrando minha toalha, mas deixei a água ligada, esperando ver o que acontecia. Pensando agora, não faço ideia de por que não corri para fora ou liguei para o 190 logo de cara. Era como se parte de mim não conseguisse acreditar que alguém estaria realmente tentando entrar pela janela do banheiro. Depois disso, escutei umas 3 batidas vindas da parede dos fundos da casa. Fui direto pegar meu celular e liguei para o Miguel. Perguntei se era ele tentando me assustar, mas ele disse que estava na casa da namorada. A gente até fez uma chamada de vídeo para eu ter certeza. Ele falou para eu ligar para a polícia, e foi o que fiz. Contei que estava sozinha e que parecia que alguém queria entrar em casa. Mandaram 3 policiais para cá e então eles chegaram. Um dos policiais ficou conversando comigo, enquanto os outros 2 davam uma olhada em volta da casa. Quando voltaram, disseram que não viram ninguém e, mais estranho ainda, não tinham pegadas. Isso me deixou super apreensiva. Até hoje não tenho ideia de quem ou o que estava tentando entrar naquela noite e só de pensar, me dá um frio na espinha. A noite tinha tudo para ser comum.
Meus pais estavam fora em uma viagem de negócios e minha irmã tinha ido dormir na casa de uma amiga. Era raro eu ter a casa só para mim, então decidi aproveitar para assistir a um filme de ação no volume máximo e comer algumas guloseimas. Estava quase na metade do filme quando ouvi um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado um dos potes de vidro. Pensei que talvez um dos gatos tivesse subido no balcão, algo que acontecia frequentemente. Levantei, pausando o filme, e fui até a cozinha acender a luz. Observei que não havia nada fora do lugar. Estranhei, mas achei que talvez fosse apenas minha imaginação ou algum barulho do filme ainda ecoando em minha mente. Voltei para a sala e logo me envolvi novamente no filme. Não demorou muito até que ouvisse outro barulho, dessa vez vindo do corredor. Era um som arrastado, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade. Silenciei o filme e ouvi atentamente. Era inconfundível. Alguém estava lá. Peguei meu celular e me escondi atrás do sofá, digitando freneticamente uma mensagem para um amigo. Por um momento, me senti paralisado de medo. Meus pensamentos se voltaram para o noticiário da noite anterior, falando sobre uma série de invasões no bairro. Engoli em seco quando ouvi a maçaneta da sala se mexer. Em um movimento ousado, corri para a porta dos fundos, abri-a e saí para o quintal. Escondi-me atrás das árvores enquanto discava para a polícia. Através da janela, vi uma sombra passar pela sala. Era uma figura alta e magra, parecendo procurar alguma coisa. Quando a polícia chegou, o intruso já tinha ido embora. Descobri que ele havia entrado pela janela do meu quarto, levou alguns eletrônicos, mas o que mais me assustou foi encontrar uma faca de cozinha caída no corredor. Os policiais fizeram seu trabalho, coletaram evidências e prometeram patrulhar a área com mais frequência. Mas aquela noite, dormi na casa de um amigo, e mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto um frio na espinha toda vez que estou sozinho em casa, lembrando-me daquele vulto e dos sons no corredor. Durante meus anos de faculdade, nos períodos de verão, costumava me hospedar na casa dos meus pais. O porão era, em grande parte, meu espaço privado, contando com uma espaçosa sala de TV, meu quarto e um banheiro. Meus pais raramente aventuravam-se a descer quando eu não estava por perto. Após concluir minhas provas finais, arrumei minhas coisas no dormitório e retornei para casa. Meus pais, naquele momento, tinham saído e deixaram recado de que só voltariam mais tarde. Tendo minha chave em mãos, entrei tranquilamente, desfiz minhas malas e guardei alguns pertences no porão. Logo depois, relaxei assistindo um pouco de TV na sala. Foi nesse instante que um ruído sutil chamou minha atenção. Parecia vir do meu quarto, cuja porta estava entreaberta, e eu ainda não tinha entrado. Curioso, mas não assustado, dirigi-me até a porta e, ao abri-la, um som repentino, semelhante à porta do armário sendo fechada, fez-me olhar rapidamente para aquela direção, e lá estava ela, fechada. Uma sensação incômoda me envolveu. Quem teria fechado aquela porta? Hesitei por um momento, pensando se deveria investigar, mas decidi que era mais sensato deixar o porão e subir para a sala de estar, tentando distrair-me com a TV. Cerca de 30 minutos se passaram em silêncio. Então, um novo som quebrou minha concentração. Passos na escada. Tinha certeza de que meus pais ainda não haviam retornado. Tensionado, fiquei de olho na escada até que a figura de um homem começou a emergir. Mais velho que eu, barbudo e com cabelos longos, ele parecia desorientado, como se estivesse sob influência de substâncias. Imediatamente, coloquei-me de pé, recuando, e indaguei sobre sua identidade. Sem responder, ele continuou se aproximando. Então, falei que chamaria a polícia, mas inabalado, avançou. Num movimento rápido, ele tentou agarrar-me, fazendo com que ambos caíssemos. Lutando para recuperar minha postura, corri para sair pela porta principal e, no impulso, gritei por socorro enquanto corria pela rua.
Ele tentou seguir-me por um tempo, mas logo perdeu o interesse e desviou-se para um quintal alheio. Assim que me senti em segurança, liguei para a polícia. Minutos depois, vi a viatura se aproximando e, com alívio, soube que o intruso havia sido detido em um quintal vizinho. Até hoje, a ideia de que ele estava escondido na minha casa, possivelmente desde a saída dos meus pais, me causa calafrios. Eu sempre fui um cara independente. Desde cedo, meus pais confiavam em mim para ficar sozinho em casa. Aos 16 anos, tive uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Era um sábado de outubro. Meus pais saíram para um jantar e eu estava em casa aproveitando o silêncio. Lembro-me de assistir a um filme quando, de repente, a eletricidade foi cortada. Fiquei no escuro. Primeiro pensei ser um blackout rotineiro, mas algo parecia errado. O silêncio não era o silêncio habitual da nossa casa. Era um silêncio opressor, quase palpável. Acessei a lanterna do meu celular e comecei a andar pela casa. Ao chegar na cozinha, houve um sussurro. Um frio percorreu minha espinha. Quase me convenci de que estava imaginando coisas. Quando me virei para sair, vi um vulto passando rapidamente pela janela da sala. Me escondi atrás do balcão da cozinha, o coração batendo forte. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olhei de novo e não vi mais nada. Pensei que talvez fosse meu reflexo, um truque da minha mente. Mas então ouvi de novo. O sussurro estava mais próximo e mais claro. Aquelas palavras entraram em minha mente como uma lâmina afiada. Agora, eu tinha certeza. Não estava sozinho. Havia algo ou alguém na casa comigo. Fui até a sala e peguei o telefone fixo, tentando ligar para a polícia. Mas a linha estava morta. Senti um peso no estômago. Saí da sala e me dirigi silenciosamente até a porta da frente, na esperança de escapar. No entanto, quando cheguei lá, a maçaneta estava gelada e a porta não abria. Foi então que ouvi uma risada baixa e sinistra vindo do andar de cima. Tentei gritar, mas o medo havia tomado minha voz. Decidi enfrentar o que quer que estivesse lá. Peguei uma faca da cozinha e subi as escadas lentamente. Chegando ao meu quarto, a porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e o que vi me deixou sem fôlego. No centro do quarto havia um círculo de velas, todas acesas, e no meio delas, um antigo livro de capa de couro. Algo me impulsionou a pegá-lo e abri-lo. Havia símbolos e palavras em uma língua que eu não reconheci. De repente senti uma mão fria em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, uma voz sussurrou em meu ouvido desesperado. Comecei a ler o livro em voz alta, sem entender uma palavra, mas ao fazer isso, senti o ambiente mudar. O ar ficou mais pesado, as velas se apagaram e um vento frio tomou conta do quarto. Quando terminei de ler, tudo voltou ao normal. As luzes se acenderam e a sensação opressora desapareceu. Desci as escadas e a porta da frente estava destrancada. Saí da casa e corri até a casa do vizinho, onde liguei para meus pais. Mais tarde descobri que a casa onde morávamos era conhecida por atividades paranormais. O livro que encontrei era um antigo grimório. Nunca mais fiquei sozinho naquela casa. Meus pais venderam a propriedade e nos mudamos. A lição que aprendi é que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos. Às vezes, os demônios do passado podem voltar para nos assombrar.